apostila. O capítulo do processo sumário é o artigo 351. Eu tô lendo a lei seca do Tribunal de Justiça de São Paulo. Lendo a lei seca do Tribunal de Justiça de São Paulo, o Código Processual Penal. O Código Processual Penal, eu vou ler o capítulo do processo sumário. O processo sumário começa no artigo 531 e vai até o artigo 538. Na audiência de instrução e julgamento a ser realizada no prazo de 30 dias. 30 dias. Proceder-se-á à tomada de declaração do ofendido, se possível, a inquirição das testemunhas. Interessante. Se possível, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação de defesa nessa ordem. Nesta ordem, ressalvado o disposto no artigo 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acariações e ao reconhecimento de pessoa e coisas, interrogando-se em seguida o acusado e o procedimento e procedendo-se finalmente ao debate. Artigo 532. Na instrução poderão ser inquiridas até 5 testemunhas arroladas pela acusação e 5 pela defesa. Artigo 533. Aplica-se ao procedimento sumário disposto nos parágrafos 4 do artigo 400 deste Código. A 534. As alegações finais serão orais, concedendo-se a palavra, respectivamente, à acusação e à defesa pelo prazo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10 minutos, proferindo o juiz a seguir a sentença. Súmula 1. Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual. Súmula 2. Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação deste, serão concedidas 10 minutos prorrogados, se for igual ao período do tempo de manifestação da defesa. 535. Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a prova faltante, determinando o juiz a condução coercitiva de quem deva comparecer. Artigo 336. A testemunha que comparecer será inquirida, independentemente da suspensão da audiência, observada, em qualquer caso, a ordem estabelecida no artigo 531 deste Código. Artigo 538. Das infrações penais de menor potencial ofensivo, quando o juizado especial criminalmente encaminhar ao juízo comum as peças existentes para a adoção de outro procedimento, observar-se-á o procedimento sumário previsto nesse capítulo. Artigo 541. Os autos originais do processo penal extraviados ou destruídos em primeira ou segunda instância serão restaurados. Súmula 1. Se existir e for exibida a cópia autêntica ou certidão do processo, será uma ou outra considerada como original. 541.2. Na falta de cópia autêntica ou certidão do processo, o juiz mandará de ofício ou a requerimento de qualquer das partes que essa cópia é mandada ao escrivão que certifique o estado do processo segundo a sua lembrança e reproduz o que houver a respeito em seus protocolos e registros. Sejam requisitados cópias do que constar no Instituto Médico local, no Instituto de Identificação Estatística ou em estabelecimentos congêneres, repartições públicas, penitenciárias ou cadeias. E c. As partes sejam citadas pessoalmente ou, se não forem encontradas por edital com prazo de 10 dias para o processo de restauração dos autos. Súmula 3. Proceder-se-á a restauração da primeira instância, ainda que os autos se tenham extraviado na segunda. Artigo 542. No dia designado, as partes serão ouvidas, mencionando-se em termo constitucionado os pontos em que estiverem acordes e a exibição e a conferência das certidões a mais reproduções do processo apresentadas e conferidas. Artigo 543. O juiz determinará as diligências necessárias para a restauração, observando-se o seguinte. Eu acabei pulando, mas não falando que era um capítulo novo. O capítulo
Depois do artigo 538, que termina o capítulo do processo sumário, começa o capítulo do processo de restauração de autos e extraviados ou destruídos. Ele começa do artigo 541. Voltando lá. 542. No dia designado, as partes serão ouvidas mencionando-se em termos circunstanciados pontos em que estiverem acordes ou exibição e a conferência das certidões, e mais reproduções do processo apresentadas e conferidas. Artigo 543. O juiz determinará as diligências necessárias para a restauração, observando-se o seguinte. O caso ainda não tenha sido proferida a sentença, requerir se as testemunhas podendo ser substituídas as que estiverem falecido ou se encontrarem em lugar não sabido. Segundo, os exames perícias, quando possível, serão repetidos e, de preferência, pelo menos pelos mesmos períodos. E terceiro, a prova documental será reproduzida por meio de cópia autêntica ou, quando impossível, por meio de testemunhas. Quarto, poderão também ser inquiridas sobre os autos do processo, que deverá ser restaurado, as autoridades, os serventuários, os peritos e mais pessoas que tenham nele funcionado. Quinto, o Ministério Público e as partes poderão oferecer testemunhas e produzir documentos para provar o teor do processo extravido ou destruído. Sabe, essas coisas são para restauração, tá? Se você não entendeu, essas 5 coisas. 544. Realizadas as diligências que, salvo motivo de força maior, deverão concluir-se dentro de 20 dias, soberão os autos conclusos para julgamento. Parágrafo único. No curso do processo, depois de subirem os autos conclusos para a sentença, o juiz poderá, dentro de 5 dias, requisitar às autoridades ou de repartições todos os esclarecimentos para a restauração. Artigo 545. Os selos e as taxas judiciárias já pagas nos autos originais não serão novamente cobradas. Artigo 546. Os causadores dos extravios e de autos responderão pelas custas em dobro sem prejuízo da responsabilidade criminal. Artigo 547. Julgada a restauração, os autos respectivos, 547, julgados a restauração, os autos respectivos valerão pelos originais. Parágrafo único. Se no curso da restauração aparecerem os autos originais, nestes continuará o processo apensos a eles e a eles os autos de restauração. Artigo 548. Até a decisão que julgue restaurados os autos, a sentença condenatória em execução continuará a produzir efeito, desde que conste a respectivo guia arquivado na cadeia penitenciária onde o réu estiver cumprindo a pena ou de registro torne-se a sua existência inequívoca. E assim acaba essa parte aqui.